Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Maria Fernanda, sou mãe, sou estudante, né, concurseira, sou advogada também. Passei aí nos últimos 3 TRTs que eu fiz, TRT Ceará, TRT Campinas e também o TRT São Paulo. TRT São Paulo eu não fiquei numa classificação muito boa, mas enfim, passei, né, gente? Então, eu tenho que ficar feliz por isso. Galera, mas o motivo do meu vídeo de hoje não é para falar sobre as minhas aprovações, e sim sobre o meu método de estudo que vem badalando aqui esse canal. Né? Muitos comentários positivos, mas também outros tantos negativos e muitas dúvidas também do pessoal. Então, atendendo a pedidos, eu resolvi gravar mais uma vez mais um vídeo falando sobre o estudo reverso, né? A importância desse estudo para a gente acelerar o nosso aprendizado. E assim, antes de eu entrar no assunto especificamente, eu já quero deixar claro aqui para vocês. A técnica do estudo reverso, ela é uma das milhares e milhares de técnicas que existem de estudos. E aí, o que acontece? Uma técnica de estudo que funciona para mim, não necessariamente ela vai funcionar para você. Então, o ideal é o aluno ir testando. Ele vai testando as técnicas para ver se funciona para ele determinada coisa. Eu digo isso porque eu já estive nesse lugar onde vocês se encontram hoje. Muitos de vocês, na realidade, né? É meio perdido, sem saber que direção seguir, que caminho pegar. E aí, às vezes, surgem muitas dúvidas, e aí, às vezes, vem um abençoado de Jesus e fala que estudar, fazer estudo reverso é suicídio. Ai, Senhor! Gente, eu tenho muita responsabilidade, certo? No que eu falo aqui pra vocês. Eu não tô falando mentira e também não tô vendendo fórmula mágica. Na realidade, eu não tô vendendo nada aqui, né? Eu tô passando as minhas experiências gratuitamente. A quem interessar. Quem não se interessa por esse tipo de conteúdo, não tem problema. Vai seguir, vai lá atrás de um conteúdo que seja interessante para si. Mas eu não tô falando aqui nenhuma mentira. Diversas pessoas eu posso mostrar aí para vocês. Aquele canal, acho que é Bitolei, que ele é ex-analista do TRT e a esposa dele é técnica do TRT. Vou mostrar aí pra vocês. Ele defende muito essa engenharia reversa, né, o estudo por questões, e tantas outras. Vou mostrar aí pra vocês pelo menos umas 3 ou 4 pessoas. E assim, se vocês forem lá, colocar no YouTube, estudo da técnica do engenharia reversa, né, estudo reverso, como que funciona? Vocês vão ver que tem diversas pessoas falando sobre. Então, gente, não pode ser suicídio uma coisa dessa, né? Não pode ser. Porque isso funciona. Só que funciona para todo mundo? Provavelmente não. Talvez para quem está fazendo prova para juiz, para promotor, para defensoria pública, até para analista também, nível superior, talvez essa técnica não seja mais indicada. Por quê? Porque você precisa estudar súmulas, estudar OJs, né, no caso do TRT, estudar para quem faz prova para juiz, né, aqueles informativos, né? Tem os informativos que tem que estudar, então é muita coisa. E à medida que o tempo vai passando, vai saindo novos informativos. Então, você não pode só estar olhando para trás, né? Só com o que já aconteceu. Você tem que olhar para frente, com o que está surgindo de novo. E você precisa pegar tudo isso, porque isso tudo pode cair no seu edital. Né? Quando a gente vai fazer inscrição de concurso, lá tem dizendo que a cobrança de súmulas e orientações jurisprudenciais e tal, é até a data da prova. Então, eles podem pegar, sim, coisas que surgiram depois do edital, entendeu? Então, assim, não se aplica para todo mundo, mas eu ainda acho que dá para todo mundo estudar. Lógico, é como eu falei, você tem que ver o que se aplica mais para você, o que funciona melhor para você. Eu digo isso
Porque eu já tentei diversas formas e todas elas me davam muito sono, preguiça, indisposição. Às vezes meu cérebro ficava falando, Fernanda, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Mas o meu corpo dizia não, 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 porque era maçante, era cansativo ficar o tempo todo vendo videoaula, videoaula, videoaula. Isso era, Ave Maria, uma eternidade. E aí, quando chegava no final, aí é que você ia para as questões. Só que muitas das vezes, você já estava com o edital assim, com a prova, né, batendo as portas, e nem dava para você ver tantas questões assim. Então, esse é o meu método de estudo. Não se aplica toda em distintas pessoas. Você tem que ir testando para ver se funciona para você. E é como eu falei, acredito que esses concursos mais da alta, de ponta, né, como defensoria, MP, magistratura, talvez não seja o mais recomendado, porque precisa realmente estar com material ali novinho. Feito esse esclarecimento, bora lá, que hoje eu vou mostrar para vocês, completando. Vou mostrar para vocês como que eu faço todos os dias aqui na minha casa para eu poder estudar e aplicando o estudo reverso, a engenharia reversa. Eu já adianto para vocês, eu não fico só em questões não, tá? Eu já falei, inclusive, nos 2 últimos vídeos que eu falei sobre estudo reverso. Eu não fico só em questões. Eu também vou para teoria, eu também vou para videoaula, eu também vou para o PDF e, com certeza, eu leio muito a lei seca. Eu leio sempre a lei seca. A lei seca você não pode tirar de sua vida, independente do tipo de estudo que você esteja fazendo, da técnica que você esteja aplicando, você tem que estudar a lei seca. Não existe isso de você estudar por questões anteriores e não estudar a lei seca. Então, o primeiro ponto aí. Então, bora lá. Dica número 1. Se organize. Sim, se organize, candidato. É imprescindível que todo aluno que esteja prestando, estudando para concurso, seja um aluno organizado. Sabe por quê? Porque à medida que você vai estudando, você vai acumulando... Desculpa. Você vai acumulando material. Vai acumulando material, vai acumulando material. Você tem resumo disso, resumo daquilo, você tem questões disso, questões daquilo. Daqui a pouco você está com um calhamaço de material impresso. E aí, se você não tiver organização para separar por matérias, tudo certinho, você vai se perder. Você vai se perder, vai deixar de ver conteúdo, porque tá tudo desorganizado. Então, primeiro ponto, primeira dica que eu dou para vocês, se organizem, tá? Olha, eu comprei essa pastinha aqui, vou mostrar pra vocês. Hoje vai ser um vídeo demorado, viu? Porque eu vou fazer um vídeo assim, completão mesmo, pra não restar mais dúvidas. Eu comprei essa pasta aqui. Comprei ela em loja física, mas tem na Shopee. Eu posso até disponibilizar o link pra vocês, pra ficar mais fácil. Olha só, ela é uma pasta organizadora. Aqui eu coloco as minhas questões e coloco também os meus resumos. Por que questões e resumos, Fernanda? Porque eu já falei para vocês, eu não faço mais resumos à mão, a não ser os resumos das questões. Os meus resumos das minhas videoaulas eu digito para ser mais rápido, porque eu não tô mais conseguindo me organizar. É tanta coisa que você precisa estudar, tanto conteúdo que não dá, sabe? Para você colocar tudo em folha Chemex, organizadinho, bonitinho, para depois você revisar. Então, como eu não consigo me organizar dessa forma, eu tô salvando tudo no Word, todos os meus resumos, para depois eu imprimir e poder colocar aqui dentro. Por hora, eu guardo aqui os meus resumos de questões e também as minhas questões. Beleza. Então, comprem uma pasta organizadora para vocês organizarem seu material e não se perderem. Aqui vocês vão separar por disciplina. Ah, são 15 disciplinas. Pronto, vocês vão separar aqui e aí vai colocando, né? O resumo, as questões, né? O seu resumo do seu PDF ou da sua videoaula, você vai colocando aqui e vai girando, rodando para fazer as revisões do seu material de estudo. Ok, feito isso, já se organizou, já comprou a pasta aí, não foi? Organizadora, pronto. Agora vem o segundo passo, que é o quê? Vou mostrar para vocês. Todos os dias, quando eu acordo pela manhã, eu só escovo os dentes. Às vezes, porque eu não quero perder tempo. Eu acordo pela manhã, geralmente por volta de 5h30 a 6h30 da manhã.
hoje, excepcionalmente, eu não consegui acordar, porque meu filho, enfim, toda vez que eu tentava sair da cama, ele me segurava, ele chorava, e enfim, eu não consegui levantar e acabei que eu não estudei hoje. Eu ainda vou estudar, sabe? Mas não estudei pela manhã. E aí, bora lá. Em regra, né? Lógico que tem intercorrências, tem dias que não dá, quem tem filho sabe disso. Mas em regra, eu acordo geralmente por volta de 5h30 a 6h30 da manhã. Aí o que é que eu faço? Primeiro, eu começo logo a estudar, tá? Eu não tomo café, né? Eu não faço nada. Eu simplesmente sento, pá, e já começo a estudar. Por quê? Porque eu não tenho tempo a perder. Meu filho pode acordar e eu tenho que voltar pro quarto, e aí eu já perdi a dinâmica do estudo, então eu sento e começo a estudar. Simples assim. Sem tomar água, sem tomar café, nada. Às vezes quando a lombriga tá doendo demais, muita fome, aí eu paro, vou fazer alguma coisinha, como e volto. Mas eu tento fazer no mínimo 2 horas por dia de estudo. Geralmente pela manhã, por volta de 5h30 a 6h30. Beleza, acordei, pá, sentei. Aí o que é que eu vou fazer? Eu pego esse meu caderninho aqui, ó, caderninho de revisões. Fui eu mesma que fiz, com folha Chamex. Fui eu mesma que fiz esse caderninho de revisões. Porque aqui eu anoto o que eu estudei no dia anterior. Porque eu também já falei aqui para vocês que eu faço revisões espaçadas de 24, 7 e 30 dias. E assim eu vou rodando os temas com mais facilidade, estudando só um pouquinho cada dia. Então aqui, por exemplo, um exemplo. Estudei ontem improbidade administrativa. Aí eu coloco aqui, revisão do dia, ontem foi 5, né? Revisão do dia 5, revisão do dia 6, que é com 24 horas, improbidade administrativa. Pá, coloca aqui, tem um espaçozinho específico para ela. Inclusive já tá marcado com algumas revisões que eu venho fazendo. Aí coloco aqui e dia 6, no caso que foi hoje, fiz a revisão. Tchá, passo um travessão. E aí eu marco aqui a minha próxima revisão. Eu marco aqui só para eu ter um controle mais claro, sabe? Mais específico, assim, eu tô vendo ó, quantas vezes eu revisei já esse material, improbidade administrativa. Mas eu também marco no meu celular. É porque eu tô gravando no meu celular, eu posso mostrar para vocês. Mas lá no calendário do celular, tem os dias, né? E tem os eventos que você pode marcar nos dias. Então, aí eu já marco para o dia, para 7 dias. Exemplo. Eu estudei hoje, fiz a revisão hoje de improbidade administrativa. Aí eu só vou estudar esse ponto da revisão de hoje, improbidade administrativa do artigo, por exemplo, do artigo 1º até o artigo 3º. Um exemplo. Esse ponto específico eu só vou estudar daqui a 7 dias. Aí eu marco aqui no meu caderninho de revisões e marco também no meu celular, lá no meu calendário. Porque o celular ele vai me avisar. Se porventura eu esquecer de olhar aqui, o meu celular vai me alertar. Olha, revisão hoje de improbidade administrativa. Eu simplesmente coloco assim, revisar improbidade administrativa. Pronto. Aí eu já vou saber. Aí eu dou uma olhadinha aqui no meu material. Hoje eu tenho que estudar do artigo 10 do artigo 1º ao artigo 10, por exemplo. Aí eu marco aqui, já faço um ok, reviso isso aqui e sigo. Ou seja, em resumo, antes de eu começar a estudar, antes de eu começar a responder questões ou ver videoaulas, eu começo revisando o material da aula anterior. Sempre, todos os dias. Segunda-feira, improbidade administrativa. Na terça, reviso improbidade administrativa e estudo um assunto novo. O que foi que eu estudei novo? Exemplo, a LAI, né, que é a Lei de Acesso à Informação. Estudei recentemente ela. LAI, Lei de Acesso à Informação. Aí estudei a LAI e revisei improbidade administrativa. Na quarta-feira, o que é que eu vou revisar? A LAI, o ponto específico que eu estudei na aula anterior. E assim eu vou fazendo. Deu 7 dias de assunto novo, eu pego aquele material que eu estudei lá no ponto inicial e reviso de novo e também reviso o do dia anterior. Ficou claro, gente? Vai ficar mais claro quando vocês começarem a praticar. Eu tenho certeza disso. É porque falando às vezes fica muito confuso, né? Mas é isso. Todos os dias eu acordo e vejo o assunto que eu estudei no dia anterior. Só que eu vejo a aula resumida, lógico, né?
e aí estudo um assunto novo. No dia seguinte eu faço a mesma coisa. Aula do assunto anterior, revisão do assunto anterior, mais um assunto novo. Beleza. Passou 7 dias, eu vou lá e dou uma revisada naquele ponto inicial que eu estudei 7 dias antes. E mais um assunto novo. E assim sucessivamente. Vai chegar um momento que você vai ter que revisar o material de 7 dias atrás e o material de um dia atrás, que é com 24 horas. Você vai ter que somar isso aí, ou seja, aumentar o seu tempo de revisão e ao mesmo tempo ver assunto novo, ver questões e ver videoaulas. Certo? Entendeu, né? Entendeu mesmo? Espero que sim. Esse é o primeiro ponto. Eu já dei 15 minutos de vídeo aqui. Você vê como o negócio é longo. Mas dessa vez eu vou explicar certinho, né? Sem deixar, assim, margem para dúvidas, né? Eu acho que eu vou conseguir fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Então, eu sempre começo o meu estudo revisando o material da aula anterior. Feito isso, ok. Ah, Fernanda, e se eu fizer só questões, fizer o resumo das questões? Pronto, você vai ler o seu resumo das questões que você fez na aula anterior, certo? Beleza. Segundo ponto, imprime as questões. Eu já falei isso aqui pra vocês. Por que que vocês têm que imprimir questões? Gente, não dá pra imprimir 20 questões, que eu acho que vai dar em média umas 7 páginas. Imprime 5. Imprime 10, que talvez dê o quê? Eu acho que dá umas 3 páginas, 10 questões. 4 no máximo. Imprime 5, imprime 3. O que der para imprimir, vocês imprimem. Ah, mas quem não tem impressora? Me perguntaram. Quem não tem impressora? Vai na Xerox. Eu, por muitos anos, não tive impressora. Por muitos anos. Porque o meu computador, quando eu comprei ele já era o Windows 11. E o Windows 11 não tinha, eu acho que não pegava nessas impressoras um pouquinho mais em conta, né? E aí eu tinha que comprar dessas de toner. E essas são caras. Então eu passei muito tempo usando o meu computador e tudo que eu precisava imprimir, inclusive até material assim de trabalho mesmo, né, da advocacia, eu imprimia. Eu fazia na Xerox. Então assim, a gente tem que trabalhar do jeito que dá. Ah, não tenho impressora, vai na Xerox e imprime lá, que eu acho que deve ser o quê? Coisa de 25 centavos cada página, né? Ou 50, não deve ser mais do que isso. Então, bora lá. Imprimir as questões. Ah, Fernanda, nunca vi lei de acesso à informação. Toca aqui, que eu também não. Tô estudando a primeira vez. Deixa eu ver se essa aqui é improbidade administrativa. E aqui é... licitação, beleza, vou pagar licitação mesmo. Licitação eu já vi, já tenho mais familiaridade, mas dá certo também para assunto que você nunca viu. Essa história de dizer que você precisa primeiro estudar a teoria para depois ir para as questões, eu não concordo. Respeito a opinião de quem diz que não funciona, porque não funciona para ela, mas para mim funciona. Então, bora lá. Peguei aqui, deixa eu pegar minha caneta, viu, gente? Peguei aqui minhas questões. O gabarito tá aqui atrás. O gabarito tá aqui atrás. Imprimi as questões. Ah, Fernanda, vou imprimir demais. Olha, a questão da sustentabilidade, da não sei o que, não sei o que, não sei o que. É como eu falei, não é para imprimir tudo. Não é para imprimir tudo. Vocês imprimem assim, sei lá, umas 20 questões. Depois, pode ir responder no site, não tem problema, porque a base você já vai ter nessas primeiras 20 questões, entendeu? Então, bora lá. Imprimir aqui umas 20 questões. Essa daqui deu 15. Imprimi 15. 15, olha lá, 15 questões. Aí eu não vou... Se o assunto é novo, se eu nunca vi esse assunto na vida, como é que eu vou tentar responder essas questões? Aí, sim, nesse ponto realmente tá errado, né? Mas não é assim, eu não expliquei assim, entendeu? Então, assim, se eu nunca vi o assunto, eu não vou tentar responder as questões assim, acertar, adivinhar. Não, eu vou olhar o gabarito. Primeira questão, letra B. B, pá, marquei. Segunda questão, letra A.
Opa, marquei. Terceira questão, letra C. Pá, marquei. Vamos lá. Quarta questão, letra E. Marquei. Tá, e assim vai. Até responder as 15 questões, sem ler nada. Nesse momento você não vai ler nada. Você simplesmente só vai marcar o gabarito. Feito isso, agora é que você vai ler. Mas você vai ler já sabendo a resposta. Me diga que mal há nisso. Não há mal nenhum, gente. Vocês vão ler já sabendo a resposta. E vão fazer um resumo dessas questões. Certo? Então, a primeira questão fala o quê? Vamos lá. A participação de um servidor público na fase interna da licitação, como, por exemplo, na elaboração do edital do certame, bem como na condução da licitação, atuando como membro da comissão de licitação, viola um dos princípios das licitações previstas, um dos princípios das licitações públicas previstas na Lei 14.133. Trata-se do princípio a resposta já está aqui, segregação de funções. Aí agora a gente vai tentar entender. E dá para entender, é igual você pegar um texto de português. Você leu a primeira vez o texto e você precisa responder algumas questões, que é o que? Interpretação de texto. A mesma lógica se aplica aqui. Você tem o texto, que é o caput da pergunta, você tem a resposta. Você vai agora tentar entender o porquê dessa resposta. Segregação das funções, segregar, separar. Por que precisa separar? Aí você vai tentar entender a participação de um servidor público na fase interna da licitação, como, por exemplo, na elaboração do edital do certame, bem como na condução da licitação, atuando como um membro da comissão de licitação, viola um dos princípios. Aí, ó, você entendeu? Isso aqui é português, gente. Ó, você entendeu? Você entendeu? Olha, veja só o que o enunciado está dizendo. Ele está dizendo que um único servidor que participa da fase interna de licitação e também participa da condução da licitação, viola o princípio da segregação, que é o quê? Segregação, separação de funções. Ou seja, aquele servidor que participou inicialmente da primeira fase da licitação, né, que é aquela fase ali interna e tal, na elaboração do edital de licitação, esse servidor, ele não vai participar do procedimento da licitação, entendeu? Não vai participar do procedimento da licitação, ou seja, da condução da licitação. Por que ele não vai participar? Porque viola o princípio da segregação de funções, ou seja, para cada situação, servidores diferentes, já para evitar a questão da corrupção, da fraude, um mundo de coisas aí, né? Isso aqui é português, interpretação de texto. Isso aqui é interpretação de texto. Não é suicídio estudar dessa forma. Gente, não é suicídio. Entendeu? Beleza. Assim você vai fazer em relação às outras questões. Você vai ler o enunciado, entender, interpretar o que a banca está falando e depois você vai ver a resposta e você vai associar uma coisa a outra. Aí você fez isso. Você vai justificar agora todas as questões. Isso para as questões verdadeiras, certo? Aí você vai botar aqui, ó. O princípio da segregação de funções, disciplina que, papapá, porque você já entendeu isso, você não já entendeu? Entendeu. Beleza. Aí você vai para as alternativas erradas. Você vai descobrir por que as outras erradas. Aqui tem viola o princípio da competitividade, nada a ver. Economicidade, vinculação edital, julgamento objetivo, isso aqui são outros princípios que se aplicam a outras situações. Aí você vai justificar. Beleza, feito isso, você pode inclusive, para ganhar tempo, justificar aqui ao lado mesmo. Você vai, aí esse princípio se aplica a tal, esse princípio se aplica a tal situação, vinculação do edital, você vai justificando, entendeu? E aqui atrás você vai fazer o resumo.
de todas as questões. Feito isso, aí agora, gente, agora é que você vai para o seu material, ou a videoaula, ou o PDF, beleza? Me diga se dessa forma você não vai ter mais clareza quando você for entender, você for ouvir o professor explicando a videoaula. Com certeza você vai ter mais clareza. Aí o que é que eu faço? Né? Eu pego, eu vou tentar, viu? É porque assim, ó, eu uso o GRAN, né? Isso eu posso falar, lógico. Eu uso o GRAN Cursos como cursinho. Só que eu não posso rodar aqui para vocês as aulas do GRAN, né? Porque isso violaria a questão dos direitos autorais. Então, não posso deixar o professor falando. Mas eu acredito que eu posso mostrar. Peraí. Eu acredito que mesmo no mudo eu posso mostrar. Para mostrar para vocês como é que eu faço o resumo das minhas videoaulas. Então, primeiro eu reviso, ponto 1. Depois, eu vou para as questões, mesmo sendo material novo que eu nunca vi. Eu vou para as questões e, por fim, eu venho para as videoaulas ou PDF, viu? Aí eu vou abrir aqui só para eu mostrar para vocês como é que eu faço o resumo. Porque tem gente que coloca muita dificuldade nas coisas. Ah, porque eu não tenho isso. Ah, porque eu não tenho aquilo. Ah, porque isso só seria bom se eu tivesse 2 telas. Que nada, a gente faz do jeito que dá, minha gente. A gente faz do jeito que dá. Se a gente fosse ficar esperando o melhor momento, esse melhor momento pode não chegar, entendeu? E aí você vai ficar assim, frustrado o resto da vida, porque não conseguiu com os recursos e os meios que você tinha no momento. O recurso e os meios são esses, então vamos trabalhar com o que temos. É isso. Aí, bora lá. Deixa eu ver aqui se eu acho. Não, não é isso, não. Exemplozinho básico para vocês. Depois desse vídeo, eu acredito que não vai restar mais dúvida. Aqui, gente, olha. Repare como eu sou uma pessoa boa de coração, viu? Isso aqui é ouro em pó. Isso aqui é ouro em pó, filho. Ó, eu uso o GRAN. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui aberta a minha videoaula. Aí aqui, repare, viu? É o meu resumo que eu faço da videoaula. Eu faço no Word, ó. Esse aqui é o meu resumo, por exemplo, de licitações. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui. Aí, ó, o que é que eu faço? Eu diminuo aqui, minimizo a tela do meu Word. Para, viu? Se eu não receber muitos likes nesse vídeo, eu não sei não o que é que eu faço com vocês, viu? Que aqui é ouro em pó que eu tô entregando a vocês. É a chave do sucesso. Olha só, peraí, ó. Olha só. Eu coloco aqui ao lado, ó. Eu faço assim. Eu coloco o meu Word, né, ó, ao lado. E do outro lado, do lado esquerdo, o que eu vou digitando. E do outro lado eu vou rodando a aula. Aí só é clicar aqui, eu não vou clicar, né, pra não responder processo, até porque eu não tenho dinheiro para pagar ninguém. Eu marco até a última aula que eu assisti, ó, aqui, ó. A minha última aula foi a 7ª. Aí, a partir da próxima aula, eu já vou estudar a 7ª aula e assim sucessivamente. Vai rolando aqui a videoaula e eu vou fazendo o meu resumo aqui. E ao mesmo tempo que o professor vai falando, eu vou digitando. Às vezes eu paro, né, para pegar uma coisa ou outra, porque o professor fala mais rápido do que as nossas mãos, né, nos movendo aqui, né? Se movendo, melhor dizendo. Mas é assim que eu faço. Pronto, fiz meu resumo, terminei minha aula, salvo, e só no dia seguinte é que eu vou revisar, fazer a minha revisão de 24 horas, que falei para vocês no início, e aí eu reviso tanto o meu resumo das minhas questões, como também o resumo da minha videoaula. Por quê? Porque eu já falei para vocês, a videoaula, ela lhe deixa nobre, ela lhe deixa com entendimento de você
saber conversar com um professor, com um juiz, com um promotor. Ela lhe dá um conhecimento mais amplo. Só que as questões, o estudo das questões, ela te deixa mais técnico, mais objetivo possível. Então é diferente os conceitos, entendeu? É diferente. Se você estudar só por videoaula e ir lá responder a prova, provavelmente você não vai passar, porque você não entendeu o cerne da banca, não conheceu a banca. Então, se você estuda primeiro as questões, para depois você estudar a videoaula, a sua mente ela tá mais aberta e mais propícia a assimilar o conhecimento. Por quê? Porque você já criou sinapse dentro do seu cérebro em relação àquele assunto. Cara, isso aqui é muito profundo. É sério, isso aqui é muito profundo. Então, assim, é dessa forma que eu venho estudando e foi dessa forma que eu passei nos 3 últimos TRTs que eu fiz. Sério. Foi dessa forma, eu não tô mentindo aqui pra vocês, não tô inventando, não. Inclusive, foi dessa forma que o meu esposo passou também no concurso que ele fez, porque ele é servidor municipal. E foi estudando por questões. Ele mais estudou por questões do que por videoaula. Mas aí você vai abandonar a videoaula? Não. Você não vai abandonar a videoaula, você só vai inverter. Mas se, eu não me identifico com isso, então você estuda da forma tradicional. Você primeiro faz as videoaulas, para depois você ir para as questões. Ou então você pode fazer assim. Primeiro você faz as videoaulas por tópico. Aí eu vou estudar do artigo 1º até o artigo 10. Aí agora eu vou responder questões daquele tópico. Tem algumas disciplinas que dá para você fazer isso. Por exemplo, constitucional. Dá para você estudar só os direitos fundamentais. E responder questões só dos direitos fundamentais. Depois você vai estudar, por exemplo, direitos políticos. Funções essenciais da justiça. A justiça. Dá para estudar por tópicos. Mas, por exemplo, Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo, não dá para você estudar por tópico. Você tem que estudar a lei toda. Entendeu? Quando você for responder questões, pode cair do início, do meio, do fim. Aí você precisa estudar a lei toda para depois você responder questões. Aí, para mim, não rola mais isso. Entendeu? Não gosto mais. Eu gosto agora desse formato que eu tô passando aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa pra falar pra vocês hoje. Já falei sobre imprimir as questões, né? Aí vai pro site. Tá, eu esqueci de mencionar. Depois que eu respondo as questões, que eu faço aquele meu resumo do material das questões, né? Que eu respondi, eu vou pro site de questões. Outra coisa, muita gente perguntando para mim como é que eu faço para imprimir as questões. Eu assino o Que Concursos. Não tô ganhando R$1 aqui para falar sobre isso. Mas é isso, eu assino o Que Concurso. Hoje em dia tem o Tec Concursos, né? Nunca utilizei. Nem sei como é a plataforma, nunca nem acessei. Eu uso o Que Concursos há muito tempo. Eu acho que pouco depois da faculdade eu já assinei o Que Concursos e até hoje eu uso e eu pago um valor mensal. Um valorzinho mensal. É o plano mais básico que tem, gente. É o mais básico que dá direito às questões de forma ilimitada. E aí eu acesso e tenho lá todas as questões que eu quiser. Fernanda, como é o formato de forma gratuita? Porque, salvo engano, eles deixam você ter acesso, né? Pelo menos, eu acho que é 10 ou é 15 questões diárias. Não sei dizer, porque eu nunca gostei, nunca testei. Mas, lógico, quem não tem como pagar, né, o valor mensal, vai estudando com a versão gratuita que eles oferecem. Mas como que é o procedimento para imprimir, eu não sei dizer, porque eu nunca utilizei. Então, voltar lá no site de questões para responder as questões de forma mais ampla, né? Porque lá tem os comentários dos alunos, tem os comentários dos professores, que também vai te dar um norte legal. Só que eu confesso para vocês que tem algumas questões que nem precisa voltar lá nos comentários das questões. Ela é tão autoexplicativa, a resposta, né? Somando com a pergunta, que só o fato de você fazer o resumo
no verso, né, das questões já é o suficiente para você ter clareza sobre aquele assunto, entendeu? Então, não é toda a questão que eu volto lá para poder fazer resumos, né, das minhas questões. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa aqui para falar para vocês. Ah, outra coisa, a questão da lei seca. Não pode deixar de lado o estudo da lei seca. Então, o que é que vocês podem fazer? Que às vezes eu também faço, sabe? Eu acordo pela manhã, faço a minha revisão do material que eu estudei no dia anterior. Ok. Antes de eu ir para as questões, às vezes eu leio um pouquinho de lei seca. Então, eu quero estudar, eu vou responder questões sobre improbidade administrativa. Eu vou ler do artigo 1º até o artigo 5º de improbidade administrativa. Aí, beleza, eu leio esses 5 artigos, uma coisinha pequena. Por quê? Porque se você for tentar ler a lei toda, você vai se cansar. Você vai ler, vai se cansar. Quando você for responder as questões, você não tem mais mente. Porque questões é um estudo mais ativo, ele suga mais de você, sabe? Então, você precisa ter um pouco mais de energia para responder as questões. É por isso que, geralmente, eu faço depois da revisão. Porque a revisão também é uma partezinha pequena. É o que você estudou no dia anterior. E não se estuda muito, né? 2 horinhas de aula não estuda tanta coisa assim. Então, é aquele processo picadinho, sabe? Eu vou de forma, assim, bem minuciosa, estudando bem aos pouquinhos. Que, no final, eu terei estudado tudo. Dessa forma. Então, às vezes eu faço revisão e aí eu falo, eu vou estudar um pouco de lei seca. Aí eu pego uma lei específica, ou Constituição, ou essas leis específicas, né, que tá no edital. Aí eu vou ler um pouquinho, só uma partezinha, mais ou menos uns 5 artigos que eu geralmente separo, para depois eu ir para as questões. Às vezes eu faço isso. Ou então eu faço o contrário. Eu já vou para as questões, né, depois da revisão. E depois das questões é que eu vou para a lei seca, para depois eu ir para a videoaula. Mas eu não deixo de estudar por videoaulas e também não deixo de ler lei seca, certo? Eu acho importante frisar isso aqui para o pessoal não ficar achando que eu só faço responder questões. Não, eu não só faço responder questões. Eu faço também essas outras eu aplico, né, nos meus estudos esses outros pontos que eu acho também de suma importância. Tá certo, gente? Será que tem mais alguma dúvida de vocês? Eu tô tentando puxar aqui na minha mente se tem mais alguma pergunta assim para eu poder responder. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido tudo para vocês. Eu acho que eu não deixei nada pendente, né? Tô puxando aqui para tentar lembrar, mas acho que é isso, né? Acho que eu respondi tudo com clareza. Espero que eu tenha sido o mais objetiva possível, porque eu acho que o estudante precisa disso, de objetividade e clareza. E espero também ter ajudado vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a este vídeo, ao modo como eu estudo, pode mandar mensagem para mim aqui, né, no YouTube mesmo, na parte dos comentários, ou se vocês quiserem ir lá no meu Instagram, eu vou deixar também aqui disponível na descrição. Vou deixar também a pastinha que eu falei pra vocês, organizadora, caso vocês queiram, viu? Mas fiquem à vontade, eu paguei R$20 nessa pastinha aqui. Fiquem à vontade para escolher onde vocês quiserem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter esclarecido, enfim, tudo relacionado ao estudo reverso. E espero também ter ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.